Tatiele? Nós queremos, pode ficar sentado, irmão, meus irmãos. No livro de Mateus, capítulo 7 e 7, mas pode. Está dizendo: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Mas eu quero traçar um paralelo com os irmãos. No livro de Lucas, no capítulo 13, de versículo 10 a 17. A campanha: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Eu não sei quanto tempo você está pedindo por uma bênção. Muitas vezes nós temos que falar para o Senhor de uma forma clara e deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Que muitas vezes eu peço algo para o Senhor, mas eu não passo por onde para alcançar aquilo que eu estou pedindo. Então eu quero ler com os irmãos, a partir do 10, vou ler até o 17. No versículo 10: e ensinava no sábado. Que dia? Sábado. Numa das sinagogas. Onde? Sinagoga, igreja. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Tinha um? Espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Quantos anos? 18. E andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Ela andava como? E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Está livre de? Enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificou a Deus. E ela endireitou e? Não, tá ruim. Vamos melhorar. E logo endireitou e? Glorificou a Deus. Isto. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga. Quem? Príncipe da sinagoga. Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. O príncipe da sinagoga ficou indignado. Irmãos, eu quero trazer um ensinamento para nós nessa noite. Queremos trazer um assunto muito relevante neste momento atual que nós vivemos. Abrir nossas mentes do que o inimigo possa estar nos atacando. Fazer 2 analogias. Quero fazer 2 analogias. E nós vamos falar sobre cativeiro. Aprender como sair do cativeiro. Mas nós também temos que ter cuidado para não estar entrando nesse cativeiro. Precisamos, para nós não ir para esse cativeiro, precisamos de renunciar algumas coisas. Precisamos de renunciar algumas heranças do passado. Uma das analogias: uma cadeia, uma penitenciária, que é a mesma coisa. Quem já foi visitar alguns presos? Quem aqui? 2, 3, 4. Então, quando nós chegamos numa cadeia, num presídio, tem alguns processos de visitas. E muitas vezes você tem que apresentar os documentos. Você talvez tenha que apresentar alguns lugares, talvez até uma autorização. Em alguns lugares você tem que passar por uma revista íntima. E ao se despedir do seu amigo,
ou amiga que está lá, você caminha para ir embora, e o preso, ele caminha até o portão, e chega naquele portão, mas quando ele caminha até o portão, vai um guarda de segurança junto até ali naquele portão é uma divisa onde você que está livre abre-se o portão e vai embora. E o seu amigo que está lá cerra-se o portão e ele tem que voltar para o seu lugar de cativeiro. E também nós vamos fazer uma outra analogia de sequestro. O sequestro aqui em Curitiba não se vê muito, né, meu Thiago? Mas você que morou em São Paulo, não sei se você já correu esse risco, mas em São Paulo você vê quantos sequestros no dia. Alguns sequestros relâmpago, outro você fica um dia por outro você fica uma semana, ou talvez alguns dias. Todos os dias nós temos dois tipos de notícia deste sequestro. Algumas notícias são ruins, que muitas pessoas não conseguem sair vivo desse sequestro, desse cativeiro. Mas algumas pessoas, as notícias boas é que muitas pessoas conseguem sair ileso desse cativeiro, só com apenas alguns traumas, mas saem em vida, com vida, sem nenhum arranhão. Várias pessoas conseguem se livrar. E nós olhando para esse cativeiro, a gente vê nas reportagens, todos os cativeiros têm as suas características. Lá na cadeia, muitas vezes você fica com pessoas ali que não é seu amigo, você ficou fazendo aquela amizade naquele momento, mas no outro cativeiro, que é o sequestro, ali é um lugar escondido, é um lugar secreto, um lugar escuro. Se tem alguma luz, é uma penumbra rara. E aquele cativeiro, se você algum dia for cair numa situação dessa, você vai ficar num lugar de penumbra, escuro, trancado, e alguém da quadrilha faz o papel de vigia. Ele fica te vigiando, ele fica te monitorando. São analogias na realidade, no literal é o que acontece. Aí nós vemos o cativeiro, a polícia civil ou outras polícias faz o papel delas, que é rastreando. Demora às vezes dias para achar aquele local, e quando acha aquele local por alguma informação ou não, eles arrombam aquele cativeiro e solta aquela pessoa que está cativa. E isso aí, como eu falei, aqui não tanto, mas em São Paulo é corriqueiro isso, já virou rotina. O papel da polícia está arrombando cativeiros e soltando pessoas presas. Então nós pegando esses exemplos práticos na nossa vida espiritual,
que nós entendemos no mundo espiritual? Que muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual. Eu até contei um testemunho para os meus parentes ali, não precisamos identificar quem, que a pessoa não acreditava que existe demônios. Aí ele colocou, pastor Marcos, uma carteira de cigarro aqui, um litro de pinga aqui, e acendeu uma vela. E falou: demônio, se você existe mesmo, me apareça aqui agora. E foi no estalar de dedo que o demônio entrou nele e ele ficou endemoniado. E foi trabalhoso para se expulsar esse problema. Então nós vemos, irmãos, que uma pessoa, sem esperar, de repente, muitas vezes, ela é levada presa para um cativeiro. E quando entra-se no cativeiro, no esconderijo, essa pessoa está em trevas. Ela está num ambiente sem luz. Eu fiz um estudo, por isso que às vezes eu leio alguma coisa aqui que é longo para mim não esquecer. E quando nós falamos de trevas, irmãos, escuridade, nós lembramos de Satanás, que é o príncipe ou reino das trevas, reino das trevas. Mas nós vemos que tem o reino das trevas, Satanás, que comanda essa área, mas também tem o Deus, que é o reino das luzes, e todos os seres angelicais que poderão estar ao nosso lado, trabalhando ao nosso favor. Essa pessoa, quando ela é presa, ela entra nesse cativeiro, nessa escuridão, que tem ausência de luz. O que significa esse cativeiro nessa escuridão? Muitas vezes nós somos presos num cativeiro de algo que não foi confessado em nossas vidas. Há algumas coisas que aconteceram desde a nossa infância e nós crescemos com aquele trauma e nós não temos coragem de falar para ninguém, e nós vivemos com aquilo. Aí nós começamos a entender um assunto que não é confessado, ele não é tratado, e o inimigo leva nós para o cativeiro. E esse assunto, quando ele leva nós para o cativeiro, esse assunto não é trazido para a luz. Aí nós vamos entender aonde que pode ter alguma coisinha que nos prende e nós muitas vezes não conseguimos alcançar a nossa felicidade por completo. Muitas vezes eu fico buscando a felicidade a todo custo. Eu olho assim: não, eu preciso casar, porque na companhia dos meus pais não está bem. Quem sabe eu casando, eu arrumando uma esposa, eu arrumando um esposo, eu vou me tornar feliz. Mas só que aquele algo lá do passado, aquele trauma lá do passado, continua a me machucar. Aí eu me caso, e com o passar do tempo, aquela moça que eu tanto imaginava, ela não vai me conseguir fazer feliz. Ou aquele moço que tanto eu sonhava, não vai me conseguir fazer feliz. Por quê? Porque eu estou preso no cativeiro. E quando eu estou no cativeiro, ali só tem choro. Imagina um de nós aqui no cativeiro, com algum da quadrilha à nossa volta, nos vigiando o tempo inteiro. Mas muitas vezes nós não olhamos, mas nós temos vários motivos porque nós estamos
preso. Satanás alimenta, irmãos, de situações de que a pessoa permaneça num estado cativo. Satanás se alimenta daquele momento que a pessoa fica no estado cativo. Mas aí nós olhando para o mundo literal, para uma cadeia, ali tem um tribunal. Ali tem um tribunal com aquele preso que está lá preso, que você foi visitar. Ali tem para aquela pessoa ser liberta, tem um trâmite da justiça, tem um processo para correr, tem alguns processos que passar, e tem audiência, tem advogados. Mas quando você vai contratar um advogado, o advogado chega perto do irmão Rafael, por exemplo, que está lá na cadeia, e fala assim: Rafael, eu posso te defender, mas você tem que contar para mim toda a verdade. Aquele advogado só vai entrar com a causa sua no tribunal quando eu contar toda a verdade para ele. Se eu não contar a verdade, aquele advogado não vai atender o meu pedido, não vai atender o seu pedido. Nós conversamos, né, Rafael? Os irmãos começaram a entender, irmãos. Nesse tribunal espiritual também é a mesma coisa. Existe um tribunal no mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, quem é os réus? Sempre vai ser eu e você. Sempre vai ser eu e você os réus. Satanás, ele é a promotoria. A promotoria só sabe acusar o réu, que ele tem que pegar 20 anos, 30 anos, 40 anos. E Satanás é o nosso acusador. Ele não quer ver você solto. Ele quer ver você sempre preso. Ele vai continuar sempre a nos acusar. Ele vai acusar o réu. Ele vai acusar eu e você. Do que ele vai acusar eu e você? Ele vai acusar nós de nossos pecados. Ele vai acusar nós de nossos delitos. Aí nós começamos: mas que pecado que eu fiz para merecer isso? Qual é o delito que eu fiz para nós merecer? Mas olhando essa promotoria, nós vamos ser indiciados. Se nós for olhar essa promotoria, nós vamos ser indiciados para prisão perpétua. Nós não vamos conseguir sair. Mas no literal, como nós estávamos estudando, tem um advogado, a figura do advogado de defesa, o defensor público. O defensor público, ele vai pegar a minha causa e a sua causa e vai provar que o réu é inocente. Ele vai querer provar que eu e você somos inocentes. Ou se nós não formos inocentes, pelo menos ele vai tentar minimizar a nossa pena. E esse advogado que ele vai nos defender, aí trazendo para nós aqui hoje, o nosso advogado é Jesus Cristo, que Ele está aqui pegando a minha e a sua causa. Não importa qual é a situação, Ele vai e Ele quer nos defender.
Aleluia. Aleluia. Então esse advogado, mesmo que nós estejamos ou sermos culpados por alguma coisa, o juiz vai analisar. O juiz vai analisar e conforme a defensoria, conforme o advogado de defesa, ele, ao invés de ele dar lá 30 anos para mim e para você, ele pode dar lá 5 anos. A nossa pena, no momento que eu confesso para o advogado, e o advogado sabe como montar o processo, ele vai amenizar aquela pena. Por que ele vai amenizar aquela pena? Porque eu confessei para o advogado qual é o meu problema. Se eu abusei de alguém na infância, o advogado tem que saber. Ou se eu fui abusado na infância, porque se eu fui abusado na infância, 80% pela estatística mostra que eu vou ser um abusador também, porque eu vou querer descontar em alguém. Como procede? Um primo mais velho de um primo mais novo, ele aproveita a diferença de uma idade e abusa daquele primo mais novo. Aquele primo mais novo cresce um pouquinho, tem um primo mais novo, vai descontar do que aconteceu com ele e vai gerar uma sequência. E todos estão entrando nesse cativeiro, muitas vezes sem esperar. Sem esperar, porque quantos de nós sabemos de casos até entre familiares, que alguém foi abusado por um parente, por um tio, por um primo, por um irmão, por um pai. E aquela trauma continua na vida da pessoa. Ela nunca consegue ser feliz porque tem aquele trauma. E nós precisamos nos livrar de traumas do passado. De traumas do passado. Aí, o acusador fica sempre falando. Ele acusa em nossas mentes. Ele fica nos acusando. Você fez isso. Você fez isso. Não adianta mais para você. Ninguém vai ter dó de você. Você não merece salvação. Você não merece estar no meio do povo. O inimigo, o seu acusador, o promotor, vai sempre te acusar daquele passado tenebroso. E outra coisa, quando o preso está lá, que ele não confessa de maneira alguma o problema dele, a pena dele costuma ser maior do que aquele que confessa. Porque aquele que confessa, a pena é amenizada, porque o advogado sabe como se defender. Agora o que não confessa, por todas as evidências que a polícia tem, mas ele continua insistindo que não foi ele, a sentença vai ser maior. Como diz, eu não tenho uma formação de advogado, né, Catiele? Como disse, qual a formação que o senhor tem, pastor? A formação que eu tenho é administrar. Administração. Advocacia? Eu não sei, alguém tem aqui algum princípio de advocacia? Não sei se tem. Alguém tem princípio de advocacia aqui? O Vitor tem? Está estudando? Então continua aprendendo. Não é isso que eu estou falando? Se alguém tiver o contrário aqui, me fale. Então, irmãos, ele fica na nossa consciência. Você fez aquilo. Igual, já contei um testemunho uma vez aqui. Eu orei por uma pessoa que ela tinha 37 anos. Ela tinha sido estrupada pelo avô. Com 37 anos, ela não conseguia ser feliz no casamento.
Porque toda vez que ela ia ter seus momentos com o esposo, ela tinha uma lembrança do seu avô. O inimigo sempre acusava: você nunca vai ser feliz. Mas o que Deus quer falar conosco nessa noite? Nós temos que confessar os nossos pecados para nós nos livrar do cativeiro. É só confessando que nós vamos ser libertos das amarras do inimigo. Eu quero que nós aprendamos, irmãos, hoje. Nós sentimos acusados. E muitas vezes nós sentimos acusados, irmãos, mesmo dentro da igreja. Muitas vezes nós temos 10, 15, 20 anos de crente. E aquele problema do passado, nós não conseguimos esquecer, nós não conseguimos crescer espiritualmente, porque nós estamos no cativeiro. O inimigo, ele não quer ver eu e você feliz. Ele está sempre nos vigiando. Ele está sempre cuidando de mim e de você. Quando nós pensamos que vamos sair do cativeiro, ele nos pega novamente e coloca no cativeiro. Nós somos presos. Um dos sintomas que muitas vezes nós estamos no cativeiro, mesmo sendo crente, batizados, muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã que está feliz, cantando, adorando o Senhor. Nós muitas vezes, sem fazer nada na atualidade, nós nos sentimos indignos de estar aqui louvando o Senhor. Nós nos sentimos não dignos de estar na igreja dos santos. Nós nos sentimos sujos muitas vezes por causa dos pecados. Nós sentimos acusados pela nossa consciência, porque todas as vezes que nós queremos dar um passo, vem a nossa lembrança aquilo que nós fizemos no passado. Mas nós precisamos trazer a nossa causa para a luz, para que o nosso advogado vai nos defender, sabendo o que nós fazemos. E nós olhamos e nessa situação tem a jurisdição. Um policial militar aqui do Paraná, ele não pode, como diz na gíria das polícias aí, um policial do Paraná, meu Deus, não pode ir lá em São Paulo e dar uma carteirada de alguém lá, porque a alçada dele não é para estar no estado de São Paulo, só no Paraná. Ele está fora da jurisdição. Só que ele está fora da jurisdição, irmão Rafael. Só que tem um policial federal que ele pode agir aqui no Paraná e também em São Paulo ou outros estados, qualquer que seja. Estamos falando das duas partes, no literal e no espiritual. No mundo espiritual é a mesma coisa, queridos. Quando esse assunto está encoberto, é a mesma coisa, está na jurisdição de Satanás. E muitas vezes, esse assunto, esse processo, está nas trevas, da jurisdição, na escuridade. Enquanto nós não trouxermos esse caso, esse processo para a luz, ele não vai ser resolvido. E muitas vezes eu vou estar sofrendo. Muitas vezes eu tenho que pegar esse caso e trazer para a luz para me ser feliz.
Aí quando eu falo assim, Jesus, aqui está o meu problema. Vamos dizer que ele é Jesus. Jesus, aqui está o meu problema. Quando eu chamo a Jesus, que eu chamo ele para defender a minha causa, aí ele pode entrar em ação. Mas Jesus, conforme nós já pregamos, ele não arromba porta de ninguém. Ele deu o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden. Ele deu o livre-arbítrio. Falou, aqui está essa árvore. Você nunca vai poder comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Só que deixou lá para ele escolher. Ele deixou lá para escolher. Assim, esse caso, o nosso advogado, ele não vai invadir uma jurisdição lá no outro mundo. Por quê? Porque é você que escolhe entregar para ele ou tirar da mão dele. É você que escolhe deixar Jesus trabalhar na sua causa ou não levar para as mãos de Jesus. Mas quando você fala assim, Jesus, aqui está. Quando você começa a pensar em tirar essa causa lá da outra jurisdição e trazer para ele, ele fala, me traga que eu vou te ajudar. E Jesus está aqui nessa noite para ajudar nós naquela causa onde está te ferindo. Eu não sei qual é a causa que está te ferindo, mas quantos de nós que temos um passado pregresso, que nós aprontávamos lá no mundo, e nós não temos coragem de confessar. E nós sofremos com aquilo. Nós sofremos com aquilo. Porque não temos coragem de confessar. Enquanto nós não confessamos, nós não temos um advogado para assumir nossa causa. Mesmo nós estando na igreja, nós não conseguimos ser felizes 100%. Porque nós não confiamos nesse advogado. Nós estamos cantando, louvando, pregando. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Enquanto não trazer, nós estamos sem advogado. Mas Jesus, Ele não quebra princípio. Ele não vai no território das trevas pegar um caso sem que você autoriza ou peça. Ele não vai lá pegar uma causa desde que você não peça ou autorize ele a fazer. Jesus é nosso advogado. Jesus vai nos defender. Quando eu e você clamarmos por ele, não há problema que existe em nossas vidas. Aleluia. Tiago 5,16. Põe para mim, Vitor. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Aleluia. Tiago 5,16. Está ali. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Eu gostaria de ter uma outra versão aí, Vitor. Acho que para nós uma RC. Deixa eu ver aqui, essa aqui, a oração. Essa aqui, acha uma versão RC, revista corrigida. Tem aí? Revista corrigida? Não conseguiu? Mas vamos pegar esse mesmo aqui, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém.
Mas o que eu quero dizer? Essa parte B do versículo, ela se trata quase que desde uma criança. A oração do justo pode muito ter seus efeitos, não é, irmãos? Quantos de nós citamos essa frase todos os dias quase? Não, Katia, não se preocupe. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Não, irmão Lucas, não se preocupe. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Nós não tiramos essa frase da parte B da boca, mas nós esquecemos da parte A. Confesse os seus pecados uns aos outros. Nós esquecemos que muitas vezes eu não estou conseguindo aquela vitória. Não, mas vamos falar, não, Catiele, continue insistindo com Deus, porque a oração do justo pode muito ter sido efeito, mas às vezes tem um bloqueio pela parte A. Está me entendendo, irmão Rafael? Às vezes tem um bloqueio na parte A que não é sucedido na parte B, meu Deus. Mas eu insisto na parte B. Não, irmão Zé, as meninas, não, irmão Zé, pode continuar orando, porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos, mas não esqueço, eu esqueço de falar na parte A. Estão me entendendo, irmãos? Para a parte B desse versículo se realizar, eu tenho que pegar o versículo por um todo, eu tenho que pegar na parte A também. A oração do justo pode muito ter seus efeitos, mas eu tenho que confessar os meus pecados. Está entendendo, irmãos? Deixa eu achar aqui. Desconhece, muitos conhecem. Quando o réu confessa, tirando a jurisdição do inimigo, trazendo para a luz, Deus começa a entrar em ação. Deus começa a trabalhar em nossas vidas. O inimigo trabalha desse medo que nós temos de confessar. Temos ou não temos medo de confessar algumas coisas, irmãos? Muitas vezes temos alguns medos. Primeiro medo, julgamento. Se eu for confessar que eu matei alguém, aqui nessa igreja ninguém sabe. Mas se eu confessar que eu sou um assassino, como que esse povo vai me tratar daqui para frente? Medo. O que esse povo vai falar de mim se eu escondi que eu sou um assassino até hoje? O que o pastor Marcos vai pensar de mim, que ele não sabia que eu era um assassino até hoje? Isso outros pecados. Ou muitas vezes ou mesmo um adultério que nós mantemos escondidos, ou coisa parecida. Se eu contar que eu caí em adultério, o meu casamento vai acabar, o meu casamento vai por água abaixo. Medo, julgamento das pessoas. Aquela pessoa nunca vai ser a mesma coisa daquele negócio. Porque uma das coisas que nós crentes sabemos fazer, irmãos, nós crentes sabemos fazer, é matar o nosso irmão. É matar o nosso irmão. Se uma pessoa confessar alguma coisa nesse teor que estamos falando, uma parte vai dar a mão para levantar essa pessoa, mas uma outra parte vai condená-la e não vai nem aproximar mais, vai condenar para o resto da vida. E quando eu estou condenando essa pessoa para o resto da vida, eu estou fazendo parte daquele mesma coisa do inimigo, que é o nosso acusador.
Uma outra situação que às vezes nós não confessamos, irmãos. Parece que não, mas nós estávamos estudando. Parece que não, mas tem pessoas que é feliz com o pecado que está cometendo. Aquele pecado que ele está cometendo está lhe dando prazer. Para que eu vou comentar e parar? Que eu vou confessar e parar. Eu me sinto numa zona de conforto. Eu me sinto acomodado, porque esse pecado me traz prazer. Esse pecado me satisfaz. Então eu não vou confessar para Deus, porque se eu confessar, eu vou ter que parar. Em Provérbios está dizendo que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se eu não confesso porque está me dando prazer, eu nunca vou alcançar a misericórdia de Deus. Eu vou parar, irmãos, pela metade. Eu vou parar pela metade, porque o horário vai embora. Tem mais coisas. Tem mais coisa nesse estudo, mas eu quero que os irmãos aprendam, porque a pior coisa, irmãos, é nós não querer aprender. Eu quero ler com os irmãos Isaías 5 e 13. Acha para mim Isaías 5 e 13. Isaías 5 e 13. Portanto, Deus falando, através de Isaías, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Qual é o povo que está sendo, pode deixar no 13, qual é o povo que está sendo falado em Isaías? Povo de Satanás ou povo de Deus? Povo de Deus. Agora acha para nós Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, irmãos, analise comigo. Não é pecado você não conhecer. Não é pecado você não conhecer. Mas não querer aprender é pecado. Não querer aprender é pecado. Então, como que nós vamos entendendo? Muitas vezes tem pessoas que estão no cativeiro e ele tem cargo na igreja, ele é obreiro na igreja, ele louva na igreja, ele prega na igreja. Muitas vezes ele está no cativeiro por falta de instrução. Mas no momento que nós aprendemos a sairmos do cativeiro, nós não vamos mais cair no cativeiro. É possível uma pessoa crente, batizada, viver no cativeiro? É possível. É possível. Precisa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Sobre a cadeia, que o fiscal vai até no portão e volta acompanhando o preso. Para quem conhece a verdade, não tem mais uma grade para cercar. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu falei pela metade aqui, irmãos, porque o nosso horário já está indo embora. No versículo 13 lá, do versículo 11, Lucas 13, 11, põe para nós novamente.
Voltando à mulher corcunda, versículo 11, 13 e 11. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava incurada, ela andava encurvada. Então o que nós falamos ali? Ali não é uma doença, porque a doença, nós olhando, é patológica, mas ali era um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Quantas vezes uma enfermidade assola nossas vidas por um ano, uma semana, um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e muitas vezes até 60 anos. Aconteceu um fato, irmãos, rapidamente para os irmãos terem uma ideia. Um jovem, mas já senhor, com 60 anos já. E é fato verídico que eu estou contando aqui para os irmãos, não precisamos identificar. Com 12 anos, presta atenção à aberração que aconteceu. Com 12 anos, o pai dele, presta atenção, o pai dele, irmãos, obrigou ele com 12 anos, o pai dele obrigou ele a ter relações sexuais com uma vaca. Parece uma brincadeira, mas é verdade. O pai dele falou para ele dessa forma: do jeito que eu aprendi no ano passado, você vai aprender agora. E obrigou ele a ter relações com uma vaca lá no pasto. Parece mentira, mas é verdade, mano. Aí com 14 anos, 2 anos depois, o pai dele falou assim: olha, meu filho tem que ser macho. Levou ele lá no prostíbulo da cidade e pagou para ele ter relações com as mulheres. Então a adolescência dele foi essas aulas que ele teve do pai dele, porque lá no passado o pai dele fez isso e obrigou ele a fazer isso, e ele cresceu desvairadamente nessa sexomania, não sei se é assim que fala. Aí quando ele chega com quase 60 anos, que não tinha confessado aquele problema, ele chega para o pastor, um amigo meu que nós conhecemos todos, o pastor, eu preciso conhecer, eu preciso confessar. Quando nós falamos eu preciso confessar, Deus começa a agir. O irmão já com 60 anos, irmãos, falou assim: pastor, eu cresci de uma maneira, eu pensei que quando eu casasse eu ia melhorar essa situação, mas eu, no meu período, quando eu comecei a ter meus filhos, pastor, às vezes eu evitava de pegar os meus filhos no colo, porque eu sentia ereção. Imagine o cativeiro que essa pessoa estava vivendo, naquele martírio a vida inteira, e não conseguia ser feliz. Quantos traumas, igreja, que nós vivemos, e muitos não acreditam no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais tenebroso do que o nosso mundo físico onde nós vivemos. Ninguém se supera sozinho. Todos nós precisamos de ajuda, igreja. Eu não sei qual é o problema que nós tivemos nessa noite. Eu não sei quem aqui tem trauma ou não tem trauma. Muitas vezes você foi, talvez não precisou nem de ter relação fisicamente, mas muitas vezes apenas uma carícia em lugares indevidos acabou o inimigo penetrando. Outro cativeiro que nos prende muito, irmãos, é o cativeiro da rejeição.
Muitas vezes eu chego aqui e cumprimento aqui o pastor Marco, cumprimento o Rafael, mas eu chego perto do Diego e não cumprimento ele. Aí o Diego vai sentir-se rejeitado porque eu não cumprimentei ele, só cumprimentei o pastor Marco e o Rafael. Mas não é que eu rejeitei o pastor Marcos, o Diego. É que esse cativeiro da rejeição trabalha nas nossas vidas para que eu deixe de cumprimentar o irmão Diego. E o irmão Diego já se sente rejeitado. O pastor não gosta de mim, porque nem olhou para mim. Muitas vezes o grupo das irmãs vai fazer um trabalho e precisa de voluntários. A pessoa escreve: olha, irmã Lirita, eu quero ser um das voluntárias para trabalhar na recepção, por exemplo. Mas muitas vezes o congresso às vezes chega naquele momento e aquela pessoa que deu o nome não foi chamada. Ela já se sente no cativeiro da rejeição, porque a irmã Lenita não me convidou, a irmã Lenita esqueceu de mim. Está me entendendo, irmãos, os cativeiros que existem? Não dá para falar todos. Não dá para falar todos. Mas eu quero orar por vocês, or por nós nessa noite, porque eu também preciso da sua oração. Vamos ficar de pés. Vamos ficar de pés, que eu quero estar orando por vidas. Eu não sei qual é o problema que nós temos. Que quando eu estudei esse estudo, primeiramente falou comigo, para depois eu falar com a igreja. Porque no passado, eu também vivia. Quando eu recebi uma profecia que eu ia estar no meio de príncipes, e eu olhei e falei com a Palestina ainda: quando eu vou estar no meio de príncipes? Mas Deus permitiu eu estar sendo pastor no meio de outros pastores. Mas eu achava que eu não seria capaz daquilo. O inimigo coloca em nossas vidas que nós nunca vamos ser aquilo. Mas enquanto tiver fôlego de vida, que Jesus acreditar em alguém, eu também profetizo que eu vou acreditar. Enquanto você tiver fôlego de vida, Jesus aposta na sua vida. Amém, igreja? Vamos estar na frente, eu quero orar por vidas nessa noite. Aleluia.